dia, galerinha do segundo ano. Olha nós aqui mais uma vez nesta quinta-feira, né, dia 1º de julho de 2021, para mais uma aula de língua portuguesa, né? Hoje aqui comigo, professora Soledade Oliveira, com o conteúdo compreensão de texto, conto. Então, mais uma vez, bom dia, galerinha do segundo ano, especialmente para os alunos do segundo ano da minha escola, da Escola Municipal Monteiro Lobato, ó. Bom dia para vocês e um beijo bem grande. Então, nós vamos iniciar com a nossa descoberta literária. É aquela hora, a hora da leitura prazerosa, né, minha gente? Aquela hora que a gente convida você para assistir, para ouvir com muita atenção. E hoje eu quero convidar você para ouvir um conto da Clarice Lispector. Essa história é a história de uma festa que aconteceu bem longe daqui. É uma história de uma festa que aconteceu no céu. Então vamos lá. A história se chama O Alvoroço da Festa no Céu. Não é que na véspera do carnaval houve no céu uma festa para os bichos da selva? Os convites foram entregues por um beija-flor que delicadamente os deixava em cima de corolas de vitórias régias. O bicho que ia passando viu seu nome no envelope e pulava de alegria. Tinha sido contemplado com o programa para o fim de semana. Mas notaram todos que só recebiam convites os bichos de asas, o que era uma injustiça. Pelo menos foi o que o sapo gordo pensou. Os animais da terra estavam conformados, esperando o dia que houvesse a festa lá mesmo, na selva. Mas, como eu disse, o sapo verde não. Todos riam dele e de suas reclamações coachadas e inúteis. Ele aproveitou o fim manso de tarde para gritar bem alto e ser bem ouvido. Eu também vou. Os pássaros caçoaram e perguntaram: cadê tuas asas, bicho feio? Foi então que pensou: devo consultar quem é igual a mim, porém mais velho. E realmente no brejo que ficava entre samambaias e avencas, encontrou o sapo velho e cheio de sabedoria chamado Quá, quá, quá. Este se amedrontou com as intenções do sapo jovem. Olhe, é melhor para a sua saúde não sair do chão e ter água por perto. Então o sapo jovem disse-lhe: o senhor é capaz de guardar um segredo? Pois bem, eu vou dançar lá em cima. Basta-me que o urubu feio leve o seu violão. Quá, 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 disse-lhe que não o entendia. O sapo foi falar com o urubu. Você vai levar seu violão, urubu? O urubu de violão debaixo da asa nem se dignou a responder. Senhor urubu, quer me fazer um único favor? Disse o sapo. O de ver se eu estou naquela esquina. O urubu meio burro replicou que, já que era só um favor, ele iria, e não carregou o violão. O sapo, mais que depressa, entrou no violão e foi lá bem quieto. E ficou lá bem quieto, embora tivesse uma vontade louca de fumar. O urubu voltou para lhe dizer que não o havia encontrado na esquina. Mas cadê o sapo? Sumira, pensou e pensou. Agora vou para o céu. Para encurtar a história, o sapo dentro do violão chegou ao céu e mais que depressa pulou para fora e começou a dançar todo feliz. Os pássaros se espantaram, perguntaram ao senhor sapo como havia chegado, mas a alma do negócio é o segredo e o sapo só respondeu malcriado: é que eu me arranjo sempre. E entrou de novo sorrateiro no violão para ir embora. Mas o urubu percebeu a coisa e ficou raivoso. Espertinho, não é?
pois agora mesmo é que você vai voar. Vou te soltar no ar. Então o sapo pediu, todo manhoso: está vendo aquela pedra e aquele lago? Pelo amor de Deus, deixe-me cair na pedra, porque se eu cair no lago, eu me afogo. Pois é no lago que eu vou te largar, para você morrer. O sapo, bem feliz, caiu no lago e salvou-se. Moral da festa? Bem, não houve, né? Então, crianças, essa é uma história, né? Um conto, O Alvoroço no Céu. E ontem vocês ouviram também, né, A Festa no Céu. O que vocês perceberam de tão parecido, de tão incomum nessas duas histórias, nessas duas narrativas? O que nós temos em comum, e que você já deve ter percebido, é que essa era uma festa para bichos que voam. E a festa acontecia no céu, bem distante daqui. E o que a gente tinha de diferente nessas duas narrativas, nesses dois contos? A que você ouviu ontem e essa que eu acabei de contar aqui para vocês. É os personagens. Perceberam que na história de ontem, o personagem que fez questão de ir para a festa no céu era uma tartaruga, muito bem. E a história de hoje, o personagem que foi, né, que deu um jeitinho para ir para a festa no céu, era um sapo. E esse sapo era bem mais esperto do que aquela tartaruga. Esperto, malandro, conseguiu enrolar o urubu 2 vezes. Conseguiu enganar e entrar no seu violão e, por fim, conseguiu enganá-lo, dizendo que se ele jogasse ele no sapo, no lago, ele se afogava. Mas era uma estratégia de salvação e foi assim que o sapo se salvou. Vocês gostaram dessas? Fizeram aí a comparação? Pois muito bem, tem mais histórias. Olha lá, a história que eu acabei de contar ali, ó. O título, O Alvoroço da Festa no Céu, e a animação ali na ilustração, né, para vocês conferirem. E aí, a gente dando continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos agora para as nossas habilidades, ou melhor, para a nossa habilidade de hoje, que é a habilidade de reconhecer o sentido de palavras e expressões. Deixa eu explicar um pouquinho aqui dessa habilidade. É assim, dentro de um texto, às vezes tem algumas palavras que a gente não compreende muito bem. E aí a gente precisa reler para buscar o sentido, né? Algumas vezes o sentido que tem lá no texto, dentro do texto, não é um sentido muito real, é um sentido mais assim, é sentido figurado. E nós vamos perceber isso agora. Primeiro eu vou fazer uns questionamentos aqui para você entender direitinho. Você já ouviu alguém falar a expressão paciência de cozinhar pedras? Mas será se a gente cozinha pedras? É isso que a gente vai começar a entender aqui, né? Você já ouviu alguém chamar outra pessoa de pão duro? Mas eu tenho certeza que você sabe o que é um pão duro. Um pão que já está há bastante dias lá no cesto, né? E que terminou ficando endurecido. Esse é o sentido real dessa palavra pão duro. Mas nós vamos, dentro do texto que nós vamos ler agora, compreender que essa palavra, né, ela pode ter outro sentido. Vamos ler um conto bem engraçado para você ver se você descobre, tá bom? Lembrando, gente, que conto é uma narrativa que narra fatos e apresenta personagens, narrador, enredo, espaço e tempo. Hora do conto. O conto se chama Sopa de Pedra.
sopa de pedra. Um dia, Pedro Malas Artes vinha pela estrada com fome e chegou a uma casa onde morava uma velha muito pão duro. Sou um pobre viajante, faminto e cansado. Venho andando de muito longe há 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 noites, 3 horas. Pare com isso e diga logo o que quer, interrompeu a mulher. É que eu estou com fome. Será que a senhora podia me ajudar? Não tem nada de comer nesta casa, foi logo dizendo a velha. Não, a senhora entendeu mal. Eu não preciso de comida, não. Só queria, era uma panela emprestada e um pouco d'água. Se a senhora me deixar usar seu fogão, eu já estou satisfeito. Por aqui no chão tem muita pedra e isso me basta. Eu faço uma sopa de pedra maravilhosa e não preciso de mais nada, já fico de barriga cheia. Desse jeito, ela não tinha como negar, então deixou. Meio de má vontade, mas deixou. Só repetiu: sopa de pedra? É, disse ele, se abaixando para pegar uma pedra no chão. Com esta pedra aqui, eu faço a sopa mais deliciosa do mundo. O importante é lavar bem, esfregar bem esfregadinho e deixá-la bem limpa antes de botar na panela. Malas Artes então tratou de lavar bem a pedra, como disse. Em seguida, encheu a panela com água, pôs a pedra dentro e botou tudo no fogo. Quando a água começou a ferver, ele provou e disse: até que não está ruim, só não vai ficar boa mesmo de verdade porque não tem sal. Não seja por isso, disse a velha, eu tenho e lhe dou uma pitada. Ótimo, com um pouquinho de cebola e alho fica melhor ainda. Não seja por isso, disse ela, eu lhe arrumo. E um temperinho verde de horta, será que não dá? Que não tem não? Dá gostinho especial na sopa. Vá lá, não é por isso que essa sua sopa vai ficar sem gosto. A velha foi pegar tudo o que o Pedro Malas Artes pediu e voltou depressa para o lado dele. Estava louca para aprender a fazer aquela sopa. Podia ser mesmo uma sorte receber aquele viajante em casa. Se ele lhe ensinasse a se alimentar só com uma sopa feita de pedra e água, com certeza ia economizar muito daí por diante. Mas não pôde ficar muito tempo na beira do fogão observando, porque logo que Pedro jogou os ingredientes na panela e deu uma mexida, ele olhou, ele tornou a provar e fez uma cara de quem estava em dúvida. O que foi? Perguntou a mulher. Não sei bem, parece que falta alguma coisa neste caldo, talvez um pedacinho de carne ou de linguiça. Não seja por isso, respondeu ela. Se é uma sopa tão maravilhosa e tão econômica assim, não vai ser por um pedacinho de carne que vamos perder essa maravilha. Foi lá dentro e voltou com um pedaço de carne, outro de paio e uma linguiça. Malas Artes jogou tudo dentro da panela, deixou cozinhar mais um pouquinho e então respirou fundo. Está começando a ficar cheirosa, não acha? É mesmo, concordou a velha interessada. O problema é que vai ficar meio sem graça assim, branquela, sem cor. O gosto está bom, mas fica sempre melhor quando a gente tem um pouco de colorido para enfeitar, um pedaço de abóbora, umas folhas de couve, de repolho, uma cenourinha, uma batatinha, mas isso não é mesmo muito importante, a senhora não acha? É só aparência. A mulher louca para aprender bem a fazer aquela sopa preciosa foi dizendo: não seja por isso,
vou ali na horta buscar. Voltou carregada de tudo que ele pediu, e mais um nabo, 2 maxiches, uma batata doce, um chuchu, uma espiga de milho, até uma banana da terra. A essa altura, ela já não se limitava a ficar olhando, tratava de ajudar mesmo para andar depressa e também para ela ter certeza de que não estava perdendo nenhuma etapa da preparação daquele prato tão maravilhoso e econômico. De vez em quando, Malazarte provava e suspirava. Está ficando gostosa. Está mesmo um cheiro delicioso, concordava a velha. Daí a pouco ele provou e de novo e concluiu. Pronto, agora está perfeita. Uma delícia, é só tomar. A velha trouxe 2 pratos fundos e ele serviu. Ela ficou olhando para ver o que ele fazia com as pedras, mas Pedro deixou as pedras na panela. E as pedras? Perguntou a mulher. As pedras? Ah, a gente joga fora. Então, crianças, esse foi um conto brasileiro, né? Um conto escrito por Ana Maria Machado. Ela que escreveu esse conto aí A Sopa de Pedra. Então, agora nós vamos para o Compreendendo o Texto. Como Pedro Malazarte estava ao chegar na casa da senhora? Vocês lembram lá no início do conto, no início da narrativa? Como Pedro estava ao chegar na casa daquela senhora? Ele estava com o quê, gente? Estava com fome, né? Ele estava faminto e cansado. E você significa, o que significa estar faminto? Você sabe o que significa estar faminto? Isso mesmo, significa estar com muita fome. Há quanto tempo Pedro Malazarte estava andando? Ele estava andando, há 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 noites, 3 horas. Vocês acham que Pedro Malazarte foi esperto? Sim, ele foi muito esperto. Agora, você sabe por que ele foi esperto? Você conseguiu identificar aí a esperteza do Pedro Malazarte? Tenho certeza que sim. Sim, porque ele conseguiu fazer com que a velha lhe desse o que comer. E como ele fez isso? Você lembra como foi que ele fez isso? A velha falou que ela não tinha nada o que comer naquela casa. Porém, com a esperteza, o Pedro conseguiu que ela lhe arranjasse todos os ingredientes que precisavam para fazer aquela deliciosa sopa. Como foi que ele fez isso? Fazendo a velha lhe dar os ingredientes para a sopa. E a sopa era realmente de pedra? Aí é o segredo, olha, gente. Aí é onde está o segredo da esperteza do Pedro. A sopa, ela era realmente de pedra? Não. As pedras, elas foram usadas como desculpa para conseguir os verdadeiros ingredientes. Vocês perceberam aí? Agora nós vamos ampliando o nosso vocabulário. Logo no primeiro parágrafo do conto, a autora se refere à velha como pão duro. Você sabe o que isso quer dizer? Eu falei lá no início da narrativa que pão duro, no seu sentido real, é um pão que já está há bastante dias lá no cesto, né? E que ele já ficou endurecido, ele não serve mais, né? Ele está muito duro. Mas será se lá no conto, quando Pedro disse,
que a velha era pão duro, essa palavra pão duro tem esse mesmo significado? Não, significa que a velha é miserável e avarenta. Olha só, agora em relação à expressão paciência para cozinhar pedra que eu mencionei anteriormente, né? Você descobriu o significado? Vocês perceberam que no conto as pedras elas não foram cozidas. O que foi cozido foram os ingredientes solicitados por Pedro, né? Enganando a velha dizendo que estava fazendo uma sopa de pedra, porque na verdade, crianças, vocês já viram pedras cozidas? Vocês nunca viram pedras cozidas porque pedra não cozinha, né? Então, essa ideia de quando a gente expressa paciência, chama alguém ou expressa paciência para cozinhar pedra, a gente quer dizer que é uma expressão que significa uma pessoa com paciência sem limites, pois é impossível cozinhar pedras. Então, quando vocês ouvirem alguém dizer que, é, eu tenho paciência para cozinhar pedras, significa que você é muito paciente, que você tem paciência sem limites. O que significa? Continuando a nosso significado de palavras e expressões, né? Significado de algumas palavras e expressões. Olha só, nesse trecho aqui, ó. Mas não pôde ficar muito tempo na beira do fogão observando. Essa palavra beira geralmente significa o quê? Margem, né? Na margem. Quando a gente fala beira de um rio, a gente está dizendo que alguém está à margem do rio. Mas lá naquela expressão, beira do fogão, a velha, né? Não pôde ficar muito tempo na beira do fogão observando. O que você acha que significa essa palavra na beira? Ó, isso mesmo. Significa que ela estava bem próximo, que ela estava observando bem próximo, na beira. Quando a água começou a ferver, ela provou e disse. Essa palavra provou significa que você está querendo, de fato, como é que eu digo? Provou, você está querendo demonstrar, né? Provar algo para alguém. Mas ali, quando a água começou a ferver, ele provou, tem outro significado. Porque é o seguinte, criança, algumas palavras a gente precisa entender o real significado dela dentro do texto, sabe? Porque às vezes dentro do texto ela tem um contexto diferente, ela tem um significado diferente de acordo com o contexto, certo? Então aqui, quando a água começou a ferver, ele provou e disse, tem um sentido de experimentar. Isso aí significa que ele experimentou. Esse provou aí significa experimentou. Mais um trecho, quando diz assim, voltou carregada de tudo que ele pediu. Essa palavra carregada significa o quê nessa frase? Voltou carregada de tudo que ele pediu. Carregada significa o quê, crianças? Alguém lembra aí o que significa carregada? Vamos lá. Significa que a senhora voltou trazendo tudo que ele pediu. Ela voltou carregada, ela voltou trazendo. Quando, na verdade, quando a gente diz carregada em outro contexto, pode significar cheia, né, de alguma coisa.
E aqui, ó, voltou carregada de tudo que ele pediu, significa que ela voltou trazendo os ingredientes que estavam, que ele estava solicitando. Vocês perceberam, como eu falei anteriormente, que nem sempre as palavras têm o mesmo significado dentro de um texto. A gente às vezes usa uma palavra para expressar alguma coisa que em outra ocasião, quando a gente se depara com essa palavra, ela tem um outro sentido. É por isso que a habilidade de hoje, a habilidade que nós trabalhamos hoje com vocês, é a habilidade de dar significado a algumas palavras e expressões. Ok? Alguma dúvida? A nossa aula de hoje está terminando, né? Essa aula de agora, mas é só um tempinho para vocês tomar um pouquinho de água e voltar para nossa segunda aula, tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham entendido o sentido de algumas palavras e o significado de algumas expressões dentro do conto que nós trabalhamos hoje, né? O conto é Sopa de Pedras. Então, até já!